Esse momento para mim é muito caro, porque eu vou falar sobre alguém, não é de alguém, que conheci há pouco, mas que me impressionou. Pastor Eustáquio. Homem esse que Deus o chamou ainda na sua juventude. Um homem que deu a vida e deixou suas marcas por onde passou. Mas o que me impressionou mais foi ver a obra estabelecida e o testemunho das pessoas quando se reportam a ele. Mas que a história do pastor Stark foi pesada, mano. Pesado, muito pesada. É o pastor Stark, é porque é um camarada bom. É um camarada bom. E por causa desse homem, é que eu estou aqui falando para vocês. Primeiro eu tenho que dizer para vocês, se eu pudesse, eu colocaria esse irmão naquele memorial de Hebreus. Homens dos quais o mundo não era digno. Porque o preço que ele pagou com esposa, filhos pequenos, e recebendo toda a hostilidade daquelas pessoas que não o queriam por lá, foi assim, fantástico. Quando ele chegou lá, ainda solteiro, e ele teve uma experiência entre os povos indígenas. Logo no início do trabalho, ele recebeu muita hostilidade e muita rejeição. E tinham vários motivos pelos quais ele não era bem-vindo. Entre eles, o fato dele ser negro. E havia ordem de um cacique da região para matá-lo. Recordo-me que em alguns momentos ele relatava, ainda nessas tribos, espalhando o evangelho, e o indígena não cria nesse Deus. Ele era chamado na tribo de Catanari. Macaco preto. E os indígenas, ao verem a sua cor negra, né, achavam que ele estava sujo. E foi algo muito interessante, porque ele não tinha ainda domínio sobre a língua. E despiram ele, levaram para a beira do rio. Alguns indígenas pegaram areia, outros palha de bombril, e começaram então a lavar ele, e via que a sua pele não mudava, né? E ele já sem saber o que fazer, sofrendo com toda aquela situação, até que Deus, em um momento, deu a sabedoria a ele. Ele pegou, enfiou a unha na nossa carne e fez assim, e começou a sair sangue. Eles pararam, ficaram admirados e perceberam que de fato era a cor dele. Quando algumas pessoas vieram para o Senhor, tem um episódio muito marcante. Ele disse para mim que isso foi um divisor de águas. Quando o filho de um dos líderes lá adoeceu. E como eles faziam o sepultamento embaixo da casa, a cova já estava pronta. Os indígenas já estavam assim prontos para sepultar, só esperando ali o momento daquela criança falecer. Ele estava desenganado. Ele estava já sobre a expectativa da morte. Ele leu João e ele disse: se vocês pedirem uma coisa, crendo de todo o coração, vocês podem receber isso aí da parte de Deus. E ele falou isso, ele disse para mim que simplesmente saiu da boca. E aí o homem falou assim: mas o nosso pajé não curou, as nossas ervas não curaram, os nossos deuses não curaram. Será que o Deus do macaco preto curaria essa criança? Ele relatou para mim que ela estava só bebendo um pouquinho de água, que era numa colherinha que dava só aqui, mal dava para molhar os lábios. Já estava quase morta. Ele disse: você acredita que se a gente orar, essa criança pode ser curada? Ele ficou: ora? Pois o pastor Eustáquio impôs as mãos sobre aquela criança. E orou. E de repente Deus faz um milagre extraordinário. Essa criança ressuscita. Ele disse que ela deu um pulo. O testemunho foi que ela deu um pulo. Ele falou assim: tem que dar alguma coisa para essa criança comer, alguém traga alguma coisa aí. Então eles pegaram uma água com uma farinha, que era tudo que tinha, misturaram e deram para essa criança beber. Ela bebeu tudo, não sobrou nada, e eles ficaram ali esperando que ela passasse mal, vomitasse, até morresse ali. Eu lembro de Paulo, quando foi picado pela víbora, que ele fez assim, jogou no fogo, e eles ficaram esperando. Tá, ele vai morrer, é um amaldiçoado por Deus.
se livrou do mar, vem para cá, Deus não deixou ele viver, ele deve ser um homem muito perverso. Nada, a criança permaneceu viva. E Deus, por graça e misericórdia, usou a vida dele. Ali nasce uma igreja e o evangelho vai se espalhando entre os indígenas. E depois daquilo, tudo mudou. E ele retorna então a Minas Gerais e passa um tempo ali com a sua esposa. Porém, o coração ardia e queimava por missões. Entendia que o seu chamado era entre os ribeirinhos. Certo dia, ele está diante das Escrituras, fazendo o seu devocional. E, de repente, ele, em determinado texto, ele percebe algo diferente, algo sobrenatural que está acontecendo ali. E ele percebe na Bíblia um barco navegando, um mapa, e ele achava que era uma ilusão da parte dele. E naquele mapa estava escrito Anamã. Ele não conhecia essa região. A igreja presbiteriana de Manaus também não tinha trabalho ali. E ele então guardou aquilo no coração. Achou que era apenas uma visão, algo assim. E de repente isso volta a acontecer outras vezes. E neste fato ele entra em contato com o pastor Zé João. A igreja presbiteriana de Manaus, ela começa então o seu estágio pelos povos ribeirinhos. E ali Deus confirma no coração da sua esposa, numa reunião de oração entre irmãos. E eles então vêm para o Amazonas. A gente usa uma expressão de mala e cuia. E ele chega em Manaus, pega um barco, não fica em Manaus, ele vai direto para esse lugar. Ele não conhecia nada e a igreja alugou um espaço. E ali ele subiu, passa então esses 6 meses na cidade de Anamã. E algo curioso, não havia uma estrutura ali, um local para culto. E ele então fazia culto em um bar. Durante a semana esse bar ficava fechado. E ele fez amizade, passou esses 6 meses ali. Parecia que ele havia se enganado. E ele fez, então, uma prova com Deus que se naquela noite nada acontecesse, ele entendia que era tempo de voltar. E naquele dia, em determinado momento, entra-se a pessoa mais embebedada daquela cidade. E toma-se uma decisão por Jesus. Ele, sem entender, ele achou que era uma brincadeira. No dia seguinte, esse cidadão procura ele e disse: olha, pastor, eu fiz uma decisão correta. E ali nasce, então, a igreja de Anamã. Você pode bem perceber agora na atualidade, uma igreja forte, uma igreja vibrante, que ama Jesus naquela cidade já há mais de 20 anos ali plantada. E Anamã foi um ponto estratégico, porque ela está em torno de muitas comunidades ribeirinhas. Então começa a nascer Vila Nova. Também a Vila do Cuia, que é 20 minutos aproximadamente de barco. Essa comunidade teve uma certa resistência. Era ruim aqui, rapaz. Era ruim de pregar, mano. Aqui o pessoal era ruim mesmo. Eles passavam pimenta nos bancos, batia na energia para apagar, para não acontecer, sabe? Isso aí, meu irmão, foi muito tempo. Conta ele que foram mais ou menos 6 anos de trabalho, de oração, e nessas indas e vindas, era um povo muito fechado para o evangelho, não gostava de crente. Tinha um camarada que ia pregar evangelho lá, e meus filhos não gostavam. Não gostavam desse camarada, mas todo dia ele ia lá. Eu não gostava do crente pelo seguinte, eu ficava pensando, esse cara come com farinha, come isso e aquilo, com negócio de conversa eu gostava de dançar, sabe? E ele, aquele jeito amineirado, né? Fez contato aqui e ali, e aos poucos Deus foi abrindo caminho. E algo curioso. Um dia, quando ele está pregando naquele desafio, encosta ao lado dele um homem que ele não sabia o nome. Um certo cidadão muito respeitado nesta vila. O irmão, querido irmão, hoje irmão, né? Cláudio Honor. Conhecido como Ferrinho, né? Ou camarada, na linguagem ribeirinha. Ele pregava para mim, eu ficava escutando. Mas só que aí encontrava com os amigos, que disse que era amigo, que não era. Aí começava a beber, né? Esse irmão vivia bêbado, mas ele era brigão, briguento, bom de briga. Mas eu era bom, sabe? Eu era bom, eu batia mesmo. Chutava, que ninguém pisava em cima de mim, não. Eu estava amado.
Eu tinha 3 espingardas e 3 revólver, mano. Eu botava um 32 aqui e vinha. No outro dia eu mandava para ele botar um 22 e a peixeira do lado. Né? Tomava um assim e ficava invocado ainda. Não vinham pisar em cima de mim não, que não ia dar certo. O Senhor, na sua soberania, colocou no coração desse irmão Claudionor um desejo de proteger esse homem. O pastor, conhecido como Macaco Preto. Ele vinha bêbado ao lado do pastor e não deixava ninguém chegar perto. E nessa situação ele conseguia pregar o evangelho. Ele era um camarada bom. Pregava o evangelho, vamos dizer, se eu desse, meu irmão, compra um negócio para mim. Ele comprava e trazia o troco. Está aqui o troco, o resto, né? Está aqui. O pastor Eustáquio entrava nas casas e as pessoas queriam, então, fazer um mal contra ele. Se as pessoas soubessem que ele estava pregando o evangelho dentro das casas, as pessoas entravam lá. Este homem, com uma garrafa de cachaça do lado, acompanhava o pastor Eustáquio. O que ele fazia? Ele entrava na casa e dizia assim, o pastor vai pregar o evangelho aqui. Uma vez o pastor lá dentro pregando o evangelho, ele ficava na porta. E quem passasse, mesmo sabendo ou ouvindo a voz do pastor, ninguém se atrevia a fazer nada. Mas eu ficava lá. Na porta, né? E ninguém subia. Aí eles sentavam ali no pé da escada e ninguém tocava no pastor Eustáquio. Eu protegi muito aquele camarada. Agora não sei por quê. O pastor Eustáquio começou a evangelizar ano após ano, e após 6 anos surge então uma igreja na Vila do Cuia. E neste processo houve uma enchente muito grande. Ele agora vai para a cidade acima, Anuri, que dá mais ou menos 1 hora de expresso. Começa então um pequeno grupo e nasce uma igreja em Anuri, fazendo os trabalhos de supervisão nessas regiões, estabelecendo liderança. A igreja fazia viagem com mais frequência, trazendo equipes, então todo o trabalho não foi apenas de uma pessoa, mas de gente de vários lugares apoiando, vindo. Era um movimento muito grande naquela época. Então ele não para por aí, ele sobe o rio e vai para Codajás, que hoje também temos uma igreja lá. E assim foi nascendo esses trabalhos. Depois descemos até Fé em Deus, que foi aonde eu fui encontrado, fui achado, minha família foi encontrada. Partilhando do evangelho, nasceu Manacapuru. De Manacapuru já subimos para Capirã, que é um rio. Nasceu Botafogo, depois veio Maniquara aqui na estrada e algumas outras congregações que já estavam plantadas. Chegou também para a supervisão do pastor Eustáquio. E esse trabalho foi se ampliando para Altazes, Caril da Várzea, Castanho e algumas outras comunidades indígenas que ainda nós precisamos unir forças para poder fortalecer esse trabalho. É claro que não foi um mar de rosas. O pastor Eustáquio enfrentou muitos desafios. Um caso que me impressionou muito, que muitas vezes ele chegava na beira do rio com a família, pronto para voltar depois de um dia cheio de hostilidades, de obstáculos para pular e vencer. Quando ele ia pegar o barco não estava mais, eles tinham soltado o barco. E aí eles chamam aqui os mosquitos pernilongos, eles chamam de carapanã. E eles vinham aquela nuvem sobre eles, sobre os meninos pequenos. Ele disse que era uma nuvem mesmo, e ficava na volta porque sentiam o cheiro, né? E atacavam eles tinham que ficar esperando por horas que um barco chegasse, ou para dar carona, ou para trazer o dele, ou para ir buscar o dele que eles soltavam no rio. Quando ele já estava em Anuri, ele vinha de um motor de popa, numa lancha pequena, e uma dessas vezes ele não sabe como a lancha emborcou no meio do rio. Porque o peso do motor leva tudo para o fundo, o cara fica de boa nadando. Ele com outro irmão chamado Gesini, algumas horas ali, né, tentando sobreviver, conseguiu segurar no tanque do motor, que é o reservatório de combustível. E ele olha para aquele amado irmão e diz assim: se você tem condição de chegar até a margem do rio, você pode ir, que daqui para mim já deu. E aquele irmão disse: olha, se tem que sair da água vivo, vai ser nós dois. Se tiver que morrer, vamos morrer junto. E aquilo parece que foi um alento ao coração dele. Ele viveu, rapaz.
A canoa não afundou de uma vez. Ele ficou na proa do bote lá. Já pensou? Mas Deus protegeu. Deus providencialmente vem passando um pescador no meio do rio, ali numa rabetinha, e nesse intervalo a comunidade percebia que algo estava acontecendo ali, mas ninguém tomava a iniciativa de ir lá, porque sabia que era o pastor Eustáquio e o desejo dele é que ele pudesse morrer. Esse pescador, então, toma eles e leva para a margem do rio, e quando esse homem chega na vila com os dois, a comunidade inteira queria matar esse pescador. Por que não havia cacetada aquele pastor? Era assim que as pessoas tratavam, mas ele foi um homem perseverante. E ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele conta também que quando deixaram ele pregar o evangelho, mas ele não poderia nunca levantar um lugar para que as pessoas pudessem se reunir. O pessoal chama de igreja, templo, né? Não, ele disse, você não vai fazer isso. Então ele comprava madeira, deixava lá uma parte, quando ele ia buscar outra, aquela madeira que ele comprou, eles jogavam no rio e era tudo perdido. Mas isso chegou aos ouvidos do guarda-costas que o senhor havia levantado, do Claudionor. Claudionor, vocês já fizeram isso mais de uma vez, agora é o seguinte, ninguém vai tirar essa madeira daqui. E quem era o doido que ia tirar? É porque aí, naquela época, eu podia morrer, sabe? Eu podia, alguém ficar com raiva de mim e querer me matar, mas eu estava armado. Ninguém podia me matar, mas eu matava um também, né? E foi assim que ele levantou, né, o primeiro local para o pessoal se reunir. E as pessoas começaram a chegar para lá. Meu irmão era ruim, olha. E agora eu sou essa pessoa que você está vendo. Você olha para ele e você não acredita que algum dia ele foi violento. Porque o que o Senhor faz dentro da gente é uma obra que ninguém vê. Mas é alguma coisa que vai mudando tudo. E quando isso chega no externo, o Senhor é expressado, o Senhor é honrado. Eu dei todas as minhas espingardas, revólver e tudo. Eu ando só com fé em Deus. Passamos em vários lugares onde o pastor Eustáquio implementou o trabalho. Não foi ele, foi o Senhor, mas foi pela vida dele. Porque nós somos o que somos pela graça de Deus, mas passa pela nossa decisão de dizer sim. E nós deixamos aqui um desafio, um convite. Você que vai ter contato com esse testemunho, com essa região, nós estamos aqui abertos para receber você, para você poder unir forças. Há muitas outras comunidades que precisam ser alcançadas. Os campos estão brancos e nós precisamos de homens e mulheres que têm um ardor missionário, uma paixão de ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Porque Deus me livra de tudo. É o que eu tenho a desejar a vocês. É muita felicidade, é muita paz, é muita tranquilidade, é muito amor no coração.